Bom dia, nono ano! Na nossa aula de história de hoje, nós vamos dar início ao terceiro cronograma e vamos conversar sobre as independências na África e na Ásia. Vamos lá? Primeira coisa que nós precisamos entender são os motivos, as razões que levaram, a esses países passarem a lutar pela sua independência. Então aqui eu citei alguns motivos, como por exemplo, o desejo, do próprio povo em lutar contra os dominadores. Além disso, muitos países europeus que possuíam colônias na África e na Ásia, eles estavam enfraquecidos, inclusive financeiramente após a Segunda Guerra, então eles estavam com dificuldade, em manter o domínio sobre as suas colônias. Outro motivo importante foi que os países que foram se libertando, os países recém-libertos, declararam total ajuda, total apoio para que os outros também conseguissem a liberdade. E foram surgindo vários movimentos, em prol da liberdade, como o pan-africanismo, negritude e outros. Então, todos esses fatores juntos contribuíram para que algumas nações africanas e asiáticas conquistassem a sua independência. Conferência de Bandung, o que foi? A Conferência de Bandung foi uma reunião realizada em 1955 na Indonésia, tá? E essa reunião, vários países que já tinham conquistado a sua independência, eles declararam que eles seriam países de terceiro mundo e neutros na Guerra Fria, ou seja, eles não defenderiam nem socialismo, nem capitalismo, eles seriam países neutros e declararam também que eles iriam auxiliar, eles prometeram ajuda aos países que quisessem conquistar a sua independência. Então, isso foi muito importante porque os países, que já estavam independentes declararam o seu apoio e a sua ajuda aos outros para que eles também conquistassem a liberdade. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Índia, pessoal. Os indianos, eles foram colonizados pela Inglaterra e eles começaram a contestar esse domínio liderados pelo Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, ele ganhou muito destaque porque ele era um líder que defendia uma estratégia chamada resistência pacífica. Como isso funcionava? Ele liderava os indianos a buscarem independência sem conflitos, sem mortes. Então, era uma resistência baseada no uso de não violência. Então, o que eles faziam? Eles faziam protestos, eles deixavam de comprar produtos ingleses para prejudicar a economia da Inglaterra, eles desobedeciam algumas leis inglesas, tá? O Mahatma Gandhi chegou ao ponto até de fazer dias de greve de fome para chamar a atenção da mídia, atenção internacional, para que a Inglaterra aceitasse negociar a independência da Índia. E funcionou, tá? Todas essas estratégias do Gandhi e dos seus apoiadores ganharam uma repercussão muito grande e o governo inglês aceitou negociar com os indianos que conquistaram a sua independência em 1947, tá? Então, o que é importante a gente saber sobre a Índia é justamente o papel do Mahatma Gandhi, de propor uma resistência, propor uma luta, só que não era uma luta armada, era uma luta sem violência, uma resistência ao domínio inglês. E funcionou. Países da África, pessoal. Então, são muitos países, então não tem como a gente analisar cada um, mas nós vamos ver alguns exemplos. E uma coisa que é comum, em quase todos, foram que as independências, elas foram tardias. Por quê? Porque elas ocorreram na década de 1960, 1970, Então, independências aí já do meio para o fim do século XX. Então, são países jovens, tá? Então, aqui a gente colocou como exemplo a Argélia, que ocorreram muitos conflitos armados até que eles conseguiram se libertar da França em 1962. Gana, que na época se chamava Costa do Ouro, que também teve uma luta popular muito grande para conquistar a independência em 1957. Portugal, além de França, Inglaterra, Portugal também tinha colônias na África, tá? E as colônias africanas, elas estavam lutando já há um bom tempo pela independência, mas um fator que ajudou que isso se concretizasse foi a Revolução dos Cravos que ocorreu em Portugal, que foi uma revolução na qual o povo, junto com as Forças Armadas, conseguiu dar um golpe, derrubar o governo, que era uma ditadura, E aí, então, com essa mudança de governo, com esse fim dessa ditadura, acabou que Portugal também
passou a negociar as independências das colônias que tinha na África. Então, os africanos se beneficiaram dessa revolução em Portugal, porque a partir disso abriu caminho para que eles ficassem livres. E aí eu tenho aqui 2 exemplos, né? Angola e Moçambique, ambos que conquistaram a independência em 1975. Situação, né, dos países africanos pós-independência. Lógico, né, que a independência é uma coisa assim muito importante, você poder criar suas próprias leis, ter seu próprio governo, né? Porém, grande parte dos problemas dos países permanecem até hoje, tá? Então, a dependência econômica em relação a outros países do mundo é muito grande. Ainda são países com alto índice de analfabetismo, índices elevados de pobreza, são países que muitas vezes são países agrícolas com pouca industrialização, pouca tecnologia, e eles dependem do auxílio de outros países para poder desenvolver esses setores, né? Muita gente passando fome, condições precárias de saúde. Então, assim, os índices de mortalidade são muito altos em muitos países da África, ainda hoje. Muitas doenças, né, que são erradicadas na maior parte do mundo, ainda fazem grandes números de vítimas na África. Então, assim, toda essa exploração que eles sofreram, né, trouxe sequelas. Então, muitos países africanos têm uma grande dificuldade financeira, tecnológica, dificuldade em cuidar de saúde, de educação, ainda hoje, por conta de todos os reflexos que eles sofreram uma grande exploração quando eles eram colônia. Então, é uma coisa para se prestar atenção, porque muitos países precisam de ajuda, né, para que eles possam se desenvolver e que as pessoas possam ter uma qualidade de vida com fatores assim mínimos, né? Alimentação, saúde, educação, que infelizmente ainda são precárias em muitos países. Outra coisa muito importante para a gente falar, pessoal, é sobre o apartheid que ocorreu na África do Sul, tá? A África do Sul, ela sofreu com o apartheid, que é um regime segregacionista. O que significa segregacionista? Quer dizer que é um regime de separação. O que se separava? Se separava negros de brancos. Então, uma minoria branca, que era elite, criou o apartheid, impôs a África do Sul, após a independência, e brancos e negros passaram a frequentar lugares separados. Então, por exemplo, existia bairros só para brancos, bairros só para negros. Existia ônibus só para brancos, ônibus só para negros. Escolas separadas, banheiros públicos separados, restaurantes separados. Então, assim, os negros eles eram proibidos de frequentar os mesmos lugares que os brancos, tá? E lógico, né, que isso era um absurdo e gerou uma série de revoltas e manifestações, e surgiu Nelson Mandela, que era um líder que passou a contestar esse tipo de regime. Ele acabou sendo preso, condenado à prisão perpétua, tá? E aí a violência continuou na África do Sul, ocorreu o massacre de Soweto, no qual estudantes negros que estavam fazendo um protesto foram mortos, né? Foram surpreendidos a tiros pela polícia, e toda essa situação acabou ganhando o mundo, né? Aí começou a ter interferência da ONU, interferência de outros países do mundo, porque a situação da África do Sul era insustentável e inadmissível, tá? Então as lutas se intensificaram, a opinião pública, a ONU começou a fazer muita pressão sobre o governo da África do Sul, até que em 1990 a maioria das leis do apartheid foram, né, canceladas, revogadas, e Nelson Mandela, depois de 30 anos na prisão, foi libertado, tá? Depois, né, do fim do apartheid, ocorreram eleições, as primeiras eleições, né, nas quais, né, os negros podiam participar. Nelson Mandela se candidatou, foi eleito presidente, tá? Um ano antes dele ser eleito presidente, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. E aí, então, a África do Sul passou a ter um regime, né, com um presidente e direitos aos negros, que eram coisas que não existiam até então, tá? Então, é muito importante saber sobre tudo isso, tá? O apartheid, então, foi um regime muito cruel, um regime de segregação, de separação, no qual negros e brancos não podiam frequentar os mesmos lugares, tá? E aí, com muita manifestação, né, com muita reivindicação, é que esse regime foi extinto, e a partir daí, então, a África do Sul passou a ter, né, uma liberdade total, né, de escolher seus governantes e do povo negro ter
os mesmos direitos que qualquer um. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu volto explicando as atividades, ok? Até mais!